Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 17 de março. O Senado Notícias está no ar. 5 comissões se reúnem hoje no Senado para debates e votações. E a primeira começa daqui a pouco. Vamos ver a pauta? A primeira comissão será de Agricultura e Reforma Agrária, às 8 horas. Os senadores vão debater com especialistas a estiagem que assola o Rio Grande do Sul. A partir das 9 horas, começa a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que pode votar 14 itens. O primeiro garante a professores a meia entrada em espetáculos artístico-culturais e esportivos. Às 11 horas, se reúne a Comissão de Ciência e Tecnologia, que vai votar autorizações para emissoras de TV e rádio. Para as 4 horas, a Comissão de Constituição e Justiça marcou um debate sobre a inclusão das polícias científicas no rol dos órgãos de segurança pública. E às 5 horas, será a vez da instalação da Comissão para a Reforma dos Códigos Tributário e Administrativo. Essa comissão de juristas para atualizar as legislações tributária e administrativa tem prazo de 180 dias para concluir os trabalhos. O objetivo é elaborar anteprojetos de proposições legislativas, sugestões e soluções para unificar, modernizar e agilizar procedimentos que impactam diretamente a vida dos cidadãos. Com isso, eliminar formalidades que acabam em judicialização do tema. A comissão de juristas foi criada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. A síntese, o que é a razão de ser dessa comissão de juristas, é a busca de projetos de lei complementar, eventualmente propostas de emenda à Constituição, relativamente a como nós podemos dar duração razoável aos processos dessa natureza. Ou seja, nós podemos dar solução a determinados conflitos no âmbito administrativo, unificando entendimentos, estabelecendo mecanismos para poder dar solução administrativa para os conflitos, evitando a judicialização. O grupo terá 180 dias para realizar e entregar os trabalhos ao Senado Federal. A comissão é formada por 17 especialistas e presidido pela ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça. A comissão vai trabalhar em anteprojetos de proposições legislativas que modernizem o Código Tributário e o Código de Processo Administrativo. O presidente do STF falou sobre a necessidade de simplificar processos para garantir a duração razoável dos pleitos à Justiça. Nós sabemos que hoje a Constituição Federal estabelece como direito fundamental a duração razoável dos processos. Isso se aplica ao processo administrativo, ao processo tributário. Por outro lado, nós temos aí o fenômeno de uma litigiosidade desenfreada no âmbito administrativo e no âmbito tributário, e o nosso escopo é exatamente o aperfeiçoamento dessa legislação, do modo de proceder, os procedimentos e o próprio processo administrativo tributário, levando em consideração todos os princípios constitucionais do devido processo legal, de todas as garantias processuais, mas o escopo maior é exatamente a simplificação e a efetivação dessa cláusula pétrea da duração razoável dos processos. Especialistas comentaram caminhos para a comissão. Eu recomendaria fortemente que dessa comissão participassem membros da Advocacia Geral da União, que são representantes de todos os poderes, pois atuam na representação judicial e extrajudicial dos 3 poderes, e também atuam na consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. No âmbito federal, a experiência do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é valiosa em mostrar o quanto os tribunais administrativos colaboram com a pacificação desses litígios. Essa mesma experiência ela tem que ser transportada para o âmbito estadual e para o âmbito municipal, fomentando um trabalho transparente desses tribunais. E para as 2 horas está marcada a sessão conjunta do Congresso Nacional. Além de um projeto que abre crédito suplementar para despesas primárias da União, estão na pauta 31 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados. Privatização da Eletrobras e o programa de estímulo ao transporte por cabotagem, a chamada BR do Mar, estão entre os temas vetados.
O plenário do Senado aprovou ontem projeto de lei que regulamenta o uso dos recursos não aproveitados do Fundeb e do Fundef para o pagamento dos professores da educação básica da rede pública. O texto segue para a sanção do presidente da República. A proposta muda a lei do Fundeb e garante o uso de recursos extraordinários vindos de decisões judiciais sobre a distribuição do fundo e do Fundef. O texto estabelece que estados e municípios usem a verba para pagar salários dos professores da educação básica. Os profissionais devem comprovar efetivo exercício durante o período em que ocorreram repasses menores ao Fundef entre 1997 e 2006 e ao Fundeb entre 2007 e 2020. Os aposentados que trabalhavam durante estes períodos também terão direito ao benefício. É um problema que atinge várias regiões desse país. É um recurso de um impacto financeiro, não para o Estado, não para o município ou para a União, porque esse recurso já consta nos cofres do município, mas de maneira precavida os municípios não gastaram boa parte desse recurso, tendo em vista, inclusive, a bloqueios judiciais, ataques que foram feitos com o Ministério Público e também a decisões judiciais que geram uma insegurança. Insegurança essa que esse projeto aqui tende a tirar. Estamos falando aqui dos professores que, na grande maioria das vezes, são o esteio da sua família, que tem o direito garantido e que precisa dessa nossa ação para que assim tenha feito justiça. Os senadores também aprovaram um projeto que dá prioridade aos idosos na concessão de medidas protetivas de urgência. A proposta altera o Estatuto do Idoso e prevê que, caso uma pessoa dessa faixa etária tenha sofrido violência ou esteja na iminência de sofrer, a polícia deve avisar a Justiça para tomar medidas de proteção em até 48 horas. O juiz pode determinar a suspensão do porte de arma de fogo ou o afastamento do agressor do mesmo domicílio. O texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. A rigor, o projeto de lei prevê para os idosos em situação de violência as medidas protetivas que já ocorrem quando a vítima é mulher em situação de violência doméstica. Essa medida mostra-se imprescindível para promover a eficaz proteção do idoso, que muitas vezes é tão vulnerável quanto a mulher que sofre violência doméstica. Nada mais do que justo de que atribuir a ele também os mesmos direitos da mulher idosa. E o que é esse projeto? Nada mais, nada menos do que estarmos diante de um projeto além do mais absoluto direito à integridade física e psicológica do ser humano, mas um projeto de justiça àqueles que contribuíram com a sua história e o seu trabalho a favor do Brasil. A gente fica assim, indignado, como a própria autora, de ter que fazer uma lei para proteger o idoso, do qual mais de 50% das agressões são cometidas pelos filhos. E, em segundo lugar, vem os netos. Então é triste isso. Outro texto aprovado garante tratamento humanitário à presidiária gestante ou puérpera, antes e durante o trabalho de parto e no período de puerpério, depois do parto. As presas também terão direito à assistência integral à saúde e à do recém-nascido. A matéria vai à sanção presidencial. Ninguém pode nascer já condenado a viver atrás das grades. Era o que, até pouco tempo atrás, acontecia aos recém-nascidos em presídios no Brasil. A proposta que hoje relatamos tem o condão tanto de uniformizar a legislação quanto de trazer novamente à tona esse debate. Precisamos ver a lei cumprida e garantir tratamento humanitário a gestantes, puérperas, lactantes e mães que estão privadas de liberdade. Os senadores ainda aprovaram, entre outros projetos, um que cria a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética, para assegurar o atendimento prioritário às pessoas com diabetes mellitus nos serviços públicos e privados de saúde. O texto segue para análise da Câmara dos Deputados. Ontem, o presidente do Senado voltou a criticar o alto preço dos combustíveis no Brasil e reafirmou que a Petrobras precisa ter responsabilidade social.
Nos cabe discutir ideias e não os homens, né? Então, as ideias que devam merecer críticas por parte do parlamento, inclusive eu já as fiz em relação à Petrobras, que não são direcionadas pessoalmente a um diretor A, um diretor B, ou ao presidente, que, segundo se sabe, é uma pessoa muito competente, muito capaz e muito reto, sempre na sua trajetória. Portanto, não há nada em relação às pessoas. Nós temos que discutir as ideias e a política da empresa, a participação da empresa. E quando eu digo que a Petrobras tem que ter mais sensibilidade social e cumprir mais a sua função social, é justamente porque essa frente de enfrentamento a combustíveis, nós aprovamos um PLP em relação ao ICMS, aprovamos um projeto de lei da conta de estabilização e de auxílios à população, a Câmara também tem feito a sua parte, redução e isenção de impostos federais sobre o diesel. Então são medidas que são feitas. Nós queremos entender o que a Petrobras pode contribuir nesta luta, que é uma luta comum do Brasil contra esse aumento do preço dos combustíveis. E nós esperamos essas respostas da Petrobras. Foi adiada a votação da reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, senadores pediram mudanças no texto e o relator, senador Roberto Rocha, concordou com o adiamento para a semana que vem. O senador Roberto Rocha apresentou uma complementação de voto em que acatou sugestões apresentadas depois da última versão do texto. Ele incluiu, por exemplo, a possibilidade de lei complementar prever o ressarcimento integral das despesas com IBS feitas pela população de baixa renda. A redação anterior previa devolução parcial. Também incluía um percentual mínimo inicial de 3% para a alíquota de IBS, que irá financiar o Fundo de Desenvolvimento Regional, e a previsão de imunidade do imposto sobre herança e doações feitas a organizações da sociedade civil ou institutos de pesquisa científica sem fins lucrativos. A reforma tributária prevê a criação de um modelo dual de tributação, com 2 impostos sobre valor agregado, IVA. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria COFINS, COFINS Importação, PIS e CID Combustíveis. O IPI seria transformado em um imposto seletivo cobrado sobre produtos com impactos em saúde e meio ambiente, como cigarros e bebidas. O outro imposto seria chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS recolhido pelos municípios. O período de transição para o IBS, de acordo com a proposta, seria de 40 anos. O texto também estabelece que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino. O senador Roberto Rocha destacou a importância da reforma. Ressaltou que há um consenso de que ela terá impacto positivo sobre o PIB e disse que as mudanças vão reduzir as diferenças de tributação entre os mais ricos e os mais pobres e as disparidades entre as unidades da federação. Alguns estados e municípios aumentam sua participação no bolo tributário e outros reduzem. O que deve ser avaliado é se essa mudança é justa. E a resposta é definitivamente sim. Entre os 12 estados brasileiros com menor renda per capita, 11 aumentam sua participação no total da receita e apenas um tem uma pequena redução. Entre os quase 2.700 municípios com menor PIB per capita, 2.668 aumentam sua participação no bolo tributário e apenas 26 reduzem. Apesar das mudanças feitas pelo relator, o texto ainda provocou muita polêmica. O meu primeiro apelo, senhor relator, é com relação à emenda número 1, que foi protocolada logo após o protocolo da própria PEC 110, no ano de 2019. É no sentido de que se inclua, senhor relator, que se inclua a região sul nos benefícios, nos fundos constitucionais. Essa reforma PEC 110 é um salto no escuro. Não estou condenando o que ela tem de bom, ela tem coisas boas, mas ela é um salto no escuro pela simples e boa razão de que nós não podemos prever como vai ficar qualquer negócio desse país, seja na agricultura,
seja na indústria, seja nos serviços, não há como prever, porque simplesmente as alíquotas, a maneira de cobrar, quem vai ser isento, quem não vai ser isento, quem vai ter tratamento especial, quem não vai ter, tudo isso está sendo jogado para frente. É importante que a gente possa saber o que é possível avançar. E o que é possível avançar seria taxar dividendo, taxar as pessoas mais ricas, taxar os grandes lucros do setor financeiro, mas isso nós não conseguimos avançar porque a matéria está engavetada na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, essa reforma, com essa complexidade, com esses objetivos tão profundos, tão largos, sem proteger os incentivos regionais, não contará com o meu apoio. Falando pelo MDB, a senadora Simone Tebet encaminhou um pedido para adiar a votação por uma semana para corrigir pontos ainda não resolvidos na proposta. Estamos a um passo de chegar a um possível acordo. Para quem aguardou 20 anos, por que não aguardar pelo menos mais uma semana? Votar o texto principal agora, presidente Davi, sem ter o ajuste devido, vai fazer com que apresentemos emenda de plenário no plenário na hora da votação e essa matéria vai voltar para a CCJ. O senador Roberto Rocha sugeriu votar o texto principal e deixar os destaques para depois, mas diante dos apelos de outros partidos, concordou em encerrar a discussão e deixar a votação para a semana que vem. Comprar uma segunda casa própria com dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Essa é a proposta de um projeto debatido em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais nesta quarta-feira. Quem vai conseguir comprar um segundo imóvel geralmente é quem tem um maior saldo. E se a gente pegar só 30% dessas pessoas que teria aí um saldo médio de R$130 mil em conta vinculada, o valor do saque seria de 29,4 bi. E qual é o impacto disso no investimento do FGTS em habitação? A gente teria 272 mil habitações não produzidas, 1,4 milhão de empregos não gerados, 11,7 bilhões em tributos não recolhidos e 1,8 milhão de pessoas deixariam de receber aí os benefícios do FGTS. Segundo as planilhas aí apresentadas, no último ano de 2021, foi arrecadada 139 bilhões de reais e foram aplicados 117, foi arrecadado 139 bi e houve um saque de 117, ou seja, tem um superávit, senador Paulo Paim, de 17 bi. Se o impacto do projeto, segundo a própria Caixa, de 29, então nós vamos utilizar aí um pouco mais, né, de 11 bi desse superávit que nós tivemos no ano de 2021, que proporcionará às famílias brasileiras a condição de poder fazer 250 mil casas, que ainda assim é muito pouco. A posição da Caixa, pelo que vi, é muito firme e muito clara. E não é diferente da mesma posição de governos anteriores. Olha que nós fomos governo no passado. Mas eu vejo até que está havendo uma coerência em matéria de olhar para a casa própria para todos. Se temos um déficit de 6 milhões de pessoas que estão implorando para ter a sua casa própria, merece, claro, meu querido senador Irajá, sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, uma reflexão maior nossa sobre esse tema. Nós ficamos por aqui.